vamos saber então o que é a bronquiolite, por que ela costuma afetar principalmente os menores e as crianças até 2, 3 anos. Bom dia, eu que agradeço, a oportunidade de estar aqui, de trazer informações tão pertinentes, principalmente nessa época, A bronquiolite é uma doença respiratória aguda, de causa viral. É uma infecção, uma inflamação dos bronquíolos. Os bronquíolos são pequenos canudinhos, eu sempre explico, que ligam ali os brônquios aos alvéolos, que são uma região muito importante ali no nosso sistema respiratório. Então, quando a gente tem essa inflamação dessa região, é como se esses canudinhos inchassem, e aí ali o espaço que a gente tem para passagem do ar fica menor. E é exatamente por isso que ela costuma ser mais grave nas crianças menores, Então, quanto menor a criança, já menor esses canudinhos, e qualquer edema, qualquer inflamação ali tem uma repercussão maior nessa troca, na passagem ali do ar. Doutora, nos últimos dias observamos aumento significativo no atendimento na rede pública de Lucas do Rio Verde por bronquiolite aqui em nossa cidade. Esse aumento, ele pode ter relação com o clima? Há outro fator envolvido para esse aumento? Na verdade, o aumento não é só em Lucas do Rio Verde, os vírus que causam bronquiolite, como foi falado aí, o vírus sincicial respiratório é o principal deles, envolvido na bronquiolite, mas temos vários outros vírus que são responsáveis, por essa doença, e eles têm uma questão de sazonalidade que a gente fala, Então, são vírus que eles têm uma maior circulação nessa época, do outono aí, iniciando aí agora. Então, é meio que esperado, esse aumento de casos todos os anos nessa época acontece, E doutora, a gente sabe que, querendo ou não, é comum, igual a senhora comentou, todos os anos, somente nessa época, aumenta os casos, vem acontecendo. E quais são os principais sintomas da bronquiolite, principalmente nas crianças pequenas, nos recém-nascidos? Em que momento que o pai e a mãe devem ter aquele sinal de alerta para indicar que vai procurar um atendimento médico, vai fazer o tratamento? De que maneira é feito esse tratamento? Sim, os sintomas, eles são bem inespecíficos, Inicialmente como sintomas de resfriado comum, no meu consultório mesmo, quando elas chegam no início do quadro, eu sempre falo, agora a gente tá com sintomas de resfriado, mas é importante observar essa evolução, Então, um quadro clássico de bronquiolite inicia-se ali com uma coriza, aquele narizinho escorrendo, aquela aguinha, um pouquinho de tosse, e por volta do 3º, 4º dia de evolução da doença pode surgir o desconforto respiratório, que essa é a nossa principal preocupação, Então, por ser uma doença viral, o tratamento é basicamente de suporte, mas é o padrão respiratório que tem que chamar a atenção dos pais. Então, eu sempre falo, ficou cansadinho para respirar, não dá para esperar, tem que procurar o serviço de saúde e a criança precisa ser avaliada. E existe alguma ação, algum método que os pais, os responsáveis devem ter para prevenir que o filho possa então ser vítima do vírus, ter contato com esse vírus? Eu falo que são medidas gerais, de proteção para o nosso sistema imunológico, Então, uma alimentação adequada, sono de qualidade, como já foi falado, evitar o contato com pessoas doentes. Então, eu sempre falo nessa época que o vírus tá circulando mais, evitar, de levar a criança a lugares com muitas pessoas, lugares fechados, sem que seja de fato necessário. Sempre que possível, isolar aquela criança que está tendo sintoma, como nós falamos, o que está resfriadinho a gente não sabe se é só um resfriado, se é o início de uma bronquiolite, Então, dentro do possível, não levar para creche, não levar para escolinha, esperar, esse ciclo para evitar aí a contaminação de outras crianças, principalmente as crianças menores e outros grupos de risco, Crianças prematuras, que já têm alguma alteração pulmonar, elas estão mais suscetíveis a quadros mais graves, Em medidas gerais, como a gente sempre fala, lavar frequentemente as mãos, usar lenço ao espirrar e tossir, para que possa ser descartado e não contamine principalmente as mãos. E no geral seriam as mesmas prevenções relacionadas às doenças respiratórias comuns. Doutora, e frisar também, principalmente aos recém-nascidos, a questão de visitas, não é mesmo? Porque às vezes as pessoas acham que o pai e a mãe tá sendo chato, não quer receber visita e tudo mais. Qual que é a importância nesses primeiros meses, essas primeiras semanas de vida da criança,
a ausência de visitas, qual que é a importância disso? Exatamente, porque nós estamos falando de um sistema imunológico ainda imaturo, né? E aí nós temos mais um fator de proteção, que é a questão do aleitamento materno, né? Que também vai ajudar muito na prevenção desses quadros respiratórios. Mas, de fato, eu falo que é o bom senso, né? A ética na visita, né? Que o ideal mesmo seria aí depois dos 30 dias de vida, né? Então, porque muitas vezes a gente fala assim, não vai visitar o recém-nascido se você tiver sintomático, mas às vezes você não está sintomático hoje, já está no teu período de incubação e você está sintomático amanhã, né? E o contato já aconteceu. Então, de fato, tanto os recém-nascidos quanto a população de maior risco, né? Realmente, quanto menos contato, melhor. A doutora comentou anteriormente que o tratamento, no caso de bronquiolite, ele é do suporte, tendo em vista que é um vírus, né? E necessita aí que o corpo também reaja bastante. Mas aqui em Lucas do Rio Verde, por exemplo, há casos em que as crianças precisaram da UTI neonatal, por exemplo? A UTI neonatal, a UTI neonatal é o atendimento até aos 28 dias de vida, então nós não recebemos. Recebemos alguns casos isolados. Esse ano, acho que um caso apenas. O ano passado a gente teve uma frequência maior dentro da UTI, né? Mas em crianças maiores a gente vê que sim, né? Que tem essa necessidade, muitas vezes não de UTI, mas de suporte de oxigênio, de internação. E como a gente falou, nessa época do ano é esperado esse aumento, né? Em relação às crianças com histórico de prematuridade ou alguma doenças respiratórias, elas correm mais risco, elas são mais sensíveis para a bronquiolite, para o vírus sincicial? Sim, porque toda a dinâmica pulmonar já está alterada, né? De base, sem a doença, né? E aí quando você tem o estresse, a chance de você responder a esse estresse é menor, né? Então sim, são populações de risco, entre eles os cardiopatas, crianças com doenças pulmonares crônicas, né? Às vezes um prematuro extremo que tem já alteração pulmonar pela própria prematuridade. Isso aumenta o risco do desenvolvimento de quadros mais graves. E doutora, a gente sabe que a população geral tem vamos dizer assim, a mania de se automedicar. Eu tô com um resfriado, vou tomar um xarope, vou tomar um comprimido. Em relação a esses sintomas da bronquiolite, o que é recomendado? Uma automedicação e aguardar em casa ou já ir diretamente procurar uma unidade de saúde? Então, como nós falamos, né? O importante é observar os sinais de gravidade nas crianças, né? Que se refere principalmente a padrão respiratório. Em relação à medicação, são só sintomáticos, né? Então, assim, resfriado, a gente não vai ter uma medicação específica. Para bronquiolite também não, né? Então, seriam medidas de suporte e sintomáticos. Então, é antitérmico, né? Às vezes aí um antitussígeno, alguma coisa aí que vai ajudar no controle dos sintomas, mas não muda a evolução da doença. Então, o importante mesmo é a observação dos sinais de gravidade, né? Como a gente já falou, principalmente aí a questão do padrão respiratório, né? O ficar cansadinho e o estado geral. Eu falo que o estado geral das crianças falam muito sobre elas. Então, assim, aquela criança que tá ativa, que tá brincando, que tá se alimentando, deixa a gente muito mais tranquila, né? Então, assim, aquela criança que já tem o estado geral comprometido também precisa ser avaliada. Como diria a minha mãe, já criança alegre é sinal de saúde. Exatamente. Não é criança bagunceira, é criança ativa e alegre. Exatamente. Doutora, a gente agradece a sua participação aqui nesta manhã conosco, fazendo esse bate-papo, esclarecendo um pouco mais sobre toda essa situação, e deixamos sempre os microfones da AgraFM à disposição da doutora Sabrina para que possa, sempre que possível, trazer informações pertinentes à nossa população referente à saúde. Eu que agradeço pela oportunidade.